No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade a essa investigação, reflexão sobre o que é o amor, verdadeiramente. Eu me pergunto se existe tema mais importante do que esse, uma vez que a gente quer tanto amar e ser amado. Isso é um tema que perpassa nossa vida constantemente, na relação com os pais, com o namorado, namorada, marido, mulher, filhos. Então é um tema super importante da gente elucidar mais, ter mais clareza e assim poder experienciar mais profundamente o amor. Então, se você não viu a primeira parte, em que eu trouxe 3 referências dentro dessa série do Emocionário, Dicionário das Emoções, a gente está no segundo vídeo da série que é sobre amor, e essa aqui é a segunda parte. Então, se você não viu a primeira parte, eu recomendo bastante voltar lá. Você vai ter essa bagagem até chegar nessa parte, em que eu vou trazer agora mais 2 referências que para mim são bem especiais, especialmente a última, de uma grande professora que me inspira profundamente como um grande exemplo de amor. Então, seguimos aqui. Muito bem. A quarta referência é como o amor é entendido no CEB, no Cultivating Emotional Balance, cultivando equilíbrio emocional, que é a minha referência para essas conversas e reflexões sobre emoções. O amor não é uma emoção. E isso é uma visão que vem das tradições contemplativas. Por que o amor não é uma emoção? Porque a emoção, ela é definida, pelo menos no CIB, acho que de maneira geral, assim, de forma mais consensual em toda psicologia, comunidade científica. A emoção é definida como uma resposta automática e rápida às circunstâncias. Ou seja, a emoção é aquilo que acontece em nós para a gente não precisar pensar, para a gente conseguir ter uma resposta rápida e se livrar de um perigo, alguma coisa do tipo. As emoções, como elas são essa resposta automática ao que está acontecendo, tanto externamente quanto internamente, elas vêm e vão, elas são muito rápidas. E o amor não tem essa natureza. O amor, ele é uma qualidade da mente que está ligada à intenção. Então ele é definido no CIB como o desejo de que o outro seja feliz. Isso é amor. E não é só o outro, porque a gente pode direcionar o amor a nós mesmos. Então seria um auto-amor, que é o quê? É a nossa mente, a gente gerar a intenção, por exemplo, com o pensamento, que eu seja feliz. A gente está tendo um pensamento de amor sobre nós mesmos. Aí a gente olha para o nosso amigo, amiga, nosso marido ou esposa, nosso namorado ou namorada, qualquer pessoa, e olha e pensa que você seja feliz. A gente está gerando um pensamento de amor, a gente está expressando amor. Isso é amor. Eu já gravei um vídeo aqui no canal só para explicar esse conceito de amor na perspectiva do CIB. Vocês podem olhar. Então aqui eu vou relembrar. Em sânscrito, essa qualidade da mente é chamada de Maitri, em Pali de Metta e em tibetano de Jampa. E é traduzido como, geralmente, não se traduz, se pode traduzir como amor, só que na nossa cultura a gente tem esse entendimento diferente. Não é bem assim que a gente entende amor, né? Muitas vezes é misturado com um tipo de apego, um senso de possessividade. Então se usa a tradução bondade amorosa. Ou até mesmo eu já vi amor-bondade. E por que associar com bondade? Porque bondade é isso também, é desejar felicidade. E aí quando a gente associa com bondade, eu não sei para você, mas para mim essa palavra traz um senso maior de ser incondicional. A gente não é bondoso com uma pessoa porque a gente gosta dela ou porque a gente aprova o que ela faz. A gente é bondoso porque a gente é bondoso. A gente oferece bondade, né? De um jeito mais incondicional. E o amor também tem essa natureza. Quando o amor se mistura com apego, aí ele começa a ficar bem seletivo. Ou seja, eu amo essa pessoa que eu gosto e que eu aprovo os valores, a conduta. Já essa outra pessoa aqui, que é meio diferente de mim, pensa diferente, faz coisas que eu nunca faria, essa pessoa aqui eu não amo.
nem gosto. Não é assim que a nossa mente faz. Ou seja, a partir de um referencial autocentrado, que é eu mesmo, a mente vai classificando. Eu amo aquilo que é parecido comigo e rejeito, desgosto, até mesmo odeio aquilo que é diferente de mim. Então, esse referencial autocentrado que macula o amor, ele na verdade é apego. A gente tem apego àquilo que é próximo e parecido de nós e aversão àquilo que é diferente. Já percebeu isso em você? Já percebeu isso nas pessoas? Esse amor seletivo? Então esse é um amor que não é aquele amor puro e cálido. O amor puro e cálido, lá da definição do emocionário, eu descreveria aqui como esse amor genuíno, ligado, que tem essa mesma natureza da bondade, que é incondicional. O que a gente tem de experiências que nos remetem a isso? Eu diria o amor de mãe. Ele é um exemplo de amor, uma referência de amor incondicional. Por quê? Porque a mãe não ama o filho porque o filho é desse ou daquele jeito. Ela ama o filho porque ela ama o filho. Ou a filha, né? Então, essa natureza incondicional de que simplesmente não importa quem tu seja, meu filho, minha filha, eu quero que tu seja feliz. Do jeito que for, fazendo o que for. Isso é muito lindo. Isso é o amor genuíno. Então, aqui tem essa distinção. O amor ele é esse desejo por felicidade que é a expressão da nossa natureza mais profunda. Ele é totalmente virtuoso e é fonte de felicidade para nós e para os outros. E aqui a gente distingue do apego. O apego ele é um klesha, que é uma aflição mental, uma coisa que perturba a mente. E ele é fonte de sofrimento para nós e para os outros. Daí a gente pode se perguntar, será? Será que o apego é isso? Pensa por um momento quando você gerou apego por alguma coisa. No mesmo momento que a gente gera apego, a gente passa a desejar que aquilo não mude. A gente passa a desejar estar em contato com aquele objeto de apego mais e mais. Isso produz uma expectativa. E junto com qualquer expectativa que a mente produz, ela produz medo junto. Ou seja, ao mesmo tempo que eu espero estar em contato com o meu objeto de apego, eu espero também não perder aquilo. Isso é um medo. Então, pronto, já estamos sofrendo. Não é? A gente sofre quando a gente tem apego, a gente sofre enquanto está tentando obter uma coisa, depois a gente sofre quando obtém a coisa, porque daí tem medo de perder, e depois a gente sofre quando perder a coisa, porque perdeu e não queria ter perdido. Assim é a história do apego, assim é a história da nossa mente com aflições mentais. Quando falamos eu te amo, tem esse olhar amoroso, que é eu quero que você seja feliz. Mas muitas vezes tem esse klesha, tem o apego misturado. Que daí pode ter uma ideia de possessividade, como eu falei antes, que seria algo como você é meu ou minha. E ideias de permanência, que é ficaremos juntos para sempre. Eu vou nos casamentos com a minha esposa e daí vem esse discurso que ficaremos juntos para sempre. A gente fica, nossa, como é que a gente não se dá conta que as coisas são impermanentes? Essas ideias são errôneas, porque a realidade ela não é assim. Ou seja, a realidade não tem eu e meu nas coisas e a realidade não tem permanência. Tudo muda a todo momento. Aí se você quiser desafiar isso, e eu encorajo muito o pensamento crítico, desafia, tenta encontrar uma coisa que não muda. Tenta encontrar uma coisa na sua experiência que você se agarrou e aquilo ficou igual para sempre, exatamente como você queria. Ou se na verdade você só se agarrou a uma pessoa, um objeto, uma situação, e aquilo simplesmente foi uma experiência de sofrimento, antes, durante e depois. Analise, realmente, analise isso. Então o que acontece? A nossa mente, ela projeta esse senso de eu e meu, esse senso de posse, e projeta um senso de permanência sobre a realidade. E isso é uma visão errada da realidade. Qual é a consequência da gente ter uma visão distorcida? É que a gente acaba sofrendo. Então o sofrimento, nessa visão contemplativa,
desses grandes meditadores que examinaram a mente, o sofrimento é isso. É a gente operando com uma visão errônea das coisas. É por isso que a gente sofre. Só que entendendo isso, a causa do sofrimento, a gente vai entender que existe uma liberação do sofrimento, que é quando a gente tem uma visão verdadeira, uma visão correta sobre as coisas. Que nesse caso, começa por ver que as coisas são impermanentes, as coisas mudam. Então, qual o sentido de eu me agarrar a alguma coisa com apego e desejar aquilo para sempre daquele jeito? Isso vai ser simplesmente causa de sofrimento. Quando a gente não faz isso e, por outro lado, passa a ver que as coisas são impermanentes, que as coisas mudam, e que também, em essência, as coisas não são eu e meu, as coisas são mais abertas do que isso. As coisas têm essa natureza interdependente. Não tem nada fixo ali que a gente possa dizer eu ou meu. Aí a gente passa a operar nossa mente a partir de uma visão de acordo com a realidade como ela é. E isso é a definição de sabedoria. A gente ter uma visão de acordo com as coisas como elas realmente são. E por fim, ninguém melhor do que a grande mestra Jitsuma Tenzin Palmo para falar tudo isso que eu tentei falar de uma maneira muito falha e limitada. Ela explica isso em poucas palavras e com uma profundidade incrível, explicando o amor genuíno, a diferença entre amor genuíno e amor romântico, ou em outras palavras, a diferença entre amor e apego. Então, esse é um dos vídeos mais lindos que eu já vi. Eu compartilho aqui com vocês. Apreciem. The problem is always that we mistake the idea of love for attachment. You know, we imagine that the grasping and clinging that we have for in our relationships shows that we love, whereas actually it is just attachment which causes pain, you know, because the more we grasp, the more we are afraid to lose. Then if we do lose, then of course we are going to suffer. I mean, genuine love is, well, attachment says, you know, I love you, therefore I want you to make me happy. And genuine love says, I love you, therefore I want you to be happy. If that includes me, great. If it doesn't include me, I just want your happiness. And so it's a very different feeling. You know, attachment is like holding very tight, but genuine love is like holding very gently, nurturing, but allowing things to flow, not to be held tightly. The more tight we hold on to others, the more we will suffer. But it's very hard for people to understand that, because they think that the more they hold on to someone, the more it shows that they care about them. But it's not. It's really just that they're trying to grasp at something because they're afraid that otherwise they themselves will be hurt. Any kind of relationship which imagines that we can fulfill ourselves through another is bound to be very tricky. I mean, ideally, people should come together already feeling fulfilled within themselves and just therefore appreciating that in the other, rather than expecting the other to supply that sense of well-being which they don't feel on their own. Then there's a lot of problems. And also along with the projection, which comes with romance, where we project all our ideas, ideals and desires and romantic fantasies onto the other, which the other cannot possibly fulfill.
once you get to know them, you recognize that it's not Prince Charming or Cinderella. It's just, you know, a very ordinary person also struggling. And unless one is able to see them to like them, as well as feel a desire for them, and to also have loving kindness and compassion, then it's going to be a very difficult relationship. Eu espero que essa reflexão sobre amor contribua para você ter uma experiência de vida mais feliz, uma experiência de amor consigo mesmo e com os outros mais genuína, mais significativa, e que você floresça mais e mais nessa experiência, porque afinal, tudo que a gente quer é amar e ser amado. Só que para a gente conseguir experienciar isso, tem um grande trabalho interno para a gente fazer, de ver como a gente está percebendo as coisas, como a gente está sentindo as coisas, identificar os enganos, as distorções, o que a gente faz que não é amor genuíno e é apego. Aí a gente vai se trabalhando internamente e isso vai revelando essa experiência de felicidade genuína, que é o grande objetivo desse canal. Obrigado pela presença aqui, por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.